Então, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, os governos da Terra, obviamente, alguns governos sabem do que se passa, tá certo? O governo chinês sabe, o americano sabe, alguns governos da Europa sabem, porque a Agência Espacial Europeia sabe, Paquistão, Índia, China, essa turma toda sabe. Sabe o quê? Que tem presença de seres não humanos na Lua. Né? Então, a questão é o que fazer? A primeira coisa que me vem à mente quando eu penso sobre a Lua é um aspecto que pouco se comenta. Mas nos anos 70, a pessoa velha fala assim, nos anos 70 do século passado eu vi falando isso. Não poderei compactuar com essa informação. Como você mesmo disse, estou conservada, são os procedimentos. Dois astrofísicos russos, eles fizeram análise de todas as crateras da Lua. E o que é que eles perceberam? Que as crateras da Lua, elas variavam em horizontalidade, ou seja, em diâmetro, mas em profundidade, não. Ou seja, é como se vários meteoros, asteroides que caíram na Lua caem, mas não afunda muito. Afunda muito, aí abre lateralmente as crateras. E eles disseram, mas isso não pode, isso não tem sentido. E, de fato, eles chegaram a uma conclusão perturbadora, de que existia uma camada no interior da Lua que impedia que a propagação da profundidade da queda de meteoros, asteroides, o que diabo fosse. E essa história, como ela matematicamente ela é inquestionável, é irretorquível, ou seja, é como se existisse algo de metal dentro da Lua e a Lua que a gente observa fosse só a crosta, ou seja, algo que foi construído em cima de uma esfera de metal, isso é complicado. Então, assim, a própria NASA, nos anos 70, 80, 90, fez com que sondas caíssem na Lua. E o resultado é muito maluco, porque vários telescópios na Terra, vários aparelhos radioastronômicos na Terra, quando a NASA fazia esse tipo de experiência, escutavam o eco de um sino. E então, essa coisa que os dois astrofísicos russos, lá do século XX, colocaram dizendo, ei, a Lua é artificial, não é uma coisa natural. E mais ainda quando você associa a rotação perfeita e a maneira como a Lua se movimenta ao redor da Terra, é o único satélite do sistema solar que tem essa perfeição de jamais quem está na Terra consegue observar o outro lado, como se propositadamente alguém fez isso para que jamais se observasse o outro lado. E unindo tudo isso ao que hoje, quando os Estados Unidos sozinhos tinham sondas, eles mandavam na informação. Depois a União Soviética surgiu, começou. Mas hoje, mais de 10 países ou organizações têm sondas voando por aí, então ninguém consegue mais manipular tão facilmente a informação quanto antes. Então, hoje já tem depoimentos de figuras que foram à Lua ou filmaram isso, blá, 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 dizendo que tem muita coisa na Lua, né? Coisa não humana, não natural. Então, assim, a Lua tem esses mistérios todos. Sobre a questão de, mas nós já fomos à Lua, penso que sim, não tenho dúvida disso, por uma série de questões científicas.
Mas foi tudo bem? Não, não foi tudo bem, porque aí a sabotagem de informação é algo terrível. Por quê? Porque muitos encontros desagradáveis aconteceram na Lua, segundo o depoimento de algumas figuras, e assim, nós temos permissão para ir à Lua, aí entram dois aspectos. Frente ao que eu imagino saber, não há ninguém no comando dessa zona. O mais forte se impõe sempre, seja na Lua, na Terra, na PQP, em qualquer lugar desse universo vizinho, o tal do mais forte, se não tiver decência, é por isso que eu admiro profundamente Jesus, porque ele tinha superpoderes, mas resolveu não usar os superpoderes dele para impor nada a ninguém. Ele só usou seus superpoderes para ajudar os mais vulneráveis. Eu acho isso um grande barato. Só que Javé não queria isso, por isso que deu lá a confusão toda. Mas, assim, permissão ninguém tem. Mas não é só uma raça que, em tese, domina a Lua. Aquilo ali é confusão, é uma coisa meio confusa. Então, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, os governos da Terra, obviamente, alguns governos sabem do que se passa, tá certo? O governo chinês sabe, o americano sabe, alguns governos da Europa sabem, porque a Agência Espacial Europeia sabe, Paquistão, Índia, China, essa turma toda sabe. Sabe o quê? Que tem presença de seres não humanos na Lua. Tá? Então, a questão é o que fazer? A Terra, o modo como nós vivemos na Terra, precisa do xenônio que a Lua tem. Ou seja, ninguém vai conseguir deter o ser humano. Todo mundo se movimenta por necessidade. Mas a reintegração da Terra à convivência cósmica, ou seja, quando nós humanos sairmos desse grau de mediocridade que somos obrigados a carimbar na nossa própria fronte e deixarmos de sermos devotos e viciados em crença e buscarmos o conhecimento e a compreensão adulta como sendo uma questão de cidadania planetária, nesse ponto, sim, nós nos acharemos com direito a usarmos a Lua, porque, afinal de contas, é um satélite da Terra. Aí entra o velho pensamento geopolítico de como nós humanos pensamos. Colonização. E vai ser colonização, é inevitável. Eu compactuo totalmente, porque, para mim, faz muito mais sentido ter alguém na Lua do que não ter. Até pelos próprios depoimentos dos astronautas, toda aquela galera que a própria NASA fala que surtou e enlouqueceu, para mim faz muito mais sentido. É muita gente falando a mesma coisa, né? E a gente tem também já algumas produções hollywoodianas, como o próprio Moonfall, que eu compartilhei aí o comentário do pessoal, que fala sobre isso. E para mim, essas produções hollywoodianas, elas funcionam meio que como ir passando, né, a informação de uma maneira bem didática, até em doses homeopáticas para a galera. Então, eles vão transformando isso em filme para ficar mais fácil de ser absorvido e tal. Então, a gente tem várias produções, né, cinematográficas nesse intuito. A gente tem o próprio Moonfall e a gente tem também o Problema dos Três Corpos, que está na Netflix, que fala sobre o auge do assunto aqui dentro dessa live. O pessoal está me cobrando aqui nos comentários, já, que eu ainda não falei sobre o 13 Atlas, mas, olha, eu não são, assim, muitas oportunidades que eu tenho de falar com o Jean. Quando eu vou falar com ele, eu quero saber tudo. Eu não quero só vir aqui fazer uma pergunta para ele, entendeu? A gente tem que aproveitar todos os momentos, porque Carol, não é sempre. E tem um detalhe, ainda sobre a questão de Lua, tá? Nós humanos não sabemos de uma coisa, do que todo e qualquer astronauta é treinado e se submete à hipnose. Só sai daqui se for hipnotizável. Por quê? Porque eu já fiz cursos de hipnose, tive oportunidades de ver coisas realmente formidáveis como assistente. E assim, quando alguém hipnotiza outro, esse alguém que hipnotiza consegue hipnotizar esse outro até o fim da vida.
Consegue, que cria uma dependência, né? Cria. Então, assim, esses astronautas, eles têm que ser hipnotizáveis, porque se eles estiverem lá naquela navezinha pequena e tiver um surto, então, aqui da Terra, o hipnotizador, basta que o astronauta escute a voz do hipnotizador, que ele já é treinado para se acalmar. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Nenhum astronauta de nenhuma nacionalidade sai em missão sem que antes se submeta à hipnose. E tem um caso clássico de uma astronauta francesa que ficou com vontade de falar o que não devia e ela desmaiou na frente. Caiu dura. Por quê? Porque os hipnotizadores dão esse comando. Se você desobedecer, seu organismo vai sentir isso, isso, isso. Então, assim, eu estou só querendo dizer que nós sabemos sempre muito pouco sobre esses assuntos, porque, infelizmente, os governos da Terra agem de forma a sabotar o conhecimento para que eles apenas detenham o poder de possuir o conhecimento, porque é tudo uma questão de geopolítica. Era só essa complementação que eu queria falar. Não, tranquilo. E, inclusive, Jane, eu não sei se você viu, eu postei aqui no meu canal, acho que faz mais ou menos um mês, que um cara de um site desses de mistério acabou utilizando do Freedom of Information Act, que é aquele pacto lá dos Estados Unidos que todas as pessoas têm direito à liberação de informação, e através disso ele conseguiu fazer com que a NASA respondesse que eles realmente treinam seus cientistas e astronautas para falar em público, para que eles digam exatamente aquilo que é preciso ser dito. Então, isso não é uma teoria da conspiração. O que o Jean está falando não é algo que a gente tirou diretamente das vozes da nossa cabeça. É uma realidade e foi comprovado. Eu fiz essa live aí há algumas semanas. Quem procurar aí vai encontrar. É um documento que esse cara do site, do Black Vault, que é um site voltado para liberação, disclosure, de todas essas coisas que a gente está falando, ele ficou questionando a NASA repetidas vezes, utilizando o Freedom of Information Act, até que ele conseguiu uma abertura lá, conseguiu uma resposta, e dentro dessa abertura e dessa resposta, a NASA meio que confirma que os cientistas e os astronautas que são utilizados, né, para fazer determinadas missões, eles passam por um treinamento onde eles são obrigados, né, e aí eles não definem dentro dessa obrigação o que realmente rola, né, mas que eles são obrigados a cumprir com determinados protocolos, são treinados e tudo que eles falam publicamente é 100% palavra de alguém que definiu para eles falarem. Então, não necessariamente aquilo que a gente assiste nas entrevistas é o que de fato o que de fato aconteceu e tal. Então, isso que o Jean falou, infelizmente, não é mais teoria da conspiração, já foi comprovado aí. É real. E o próprio Partido Republicano está trabalhando assim em cima de alguns dos seus players. Tem o famoso caso de um senador que foi falar, uma senhora toca assim no braço dele, ele fica paralisado. Tudo aquilo é toque de hipnose para impedir as pessoas de, entre aspas, dizerem o que as elites, as macroforças que dominam aí não querem.